Estamos de volta. Falamos hoje aqui no programa Roda de Conversa sobre organização do ensino e práticas pedagógicas em sala de aula. Professora Márcia, a gente estava no segundo bloco. Vamos voltar à questão das turmas multisseriadas? Vamos. Então vamos lá. Bom, é um desafio. Vamos pensar primeiramente que é um desafio. Nós temos 98 mil turmas seriadas, com 49% dos professores nessas turmas, né? Dessas turmas estão na zona rural. Todas 100% ou não? Já temos alguma dessas turmas? 49% na zona rural. 49% dessas turmas. Isso é Brasil. No Brasil. No Brasil. No censo escolar de 2009. Então, veja bem, um tamanho grande, um desafio maior ainda. Porque se a gente está falando aqui, como pensar esse professor que está lá, recebendo... Exato, está nos vendo lá está vendo e agora. lá agora, com 3, 4 séries na mesma sala. Exatamente. Então, a primeira questão é o seguinte, pensar a questão do método. Ele não vai mais pensar, por exemplo, poder usar um livro didático como referência, como na série, né? Então, no meu entendimento e nas experiências que eu já vivi, e principalmente que eu nasci na zona rural e tive experiências na zona rural e trabalhei com séries multisseriadas, um bom método para trabalhar com as turmas seriam os projetos de trabalho. Então, pensar quem são esses alunos, de onde eles vêm, o que eles gostariam de fazer. Então, essas perguntas são essenciais para o trabalho do professor. Depois, pensar como é que ele poderia dividir esses alunos. Ele poderia dividir esses alunos ali, que são de séries diferentes, por agrupamentos de idade, por agrupamento por conhecimento, e conhecimentos ou habilidades. Deixa eu só fazer uma pergunta. Se ele divide, botar mais pimenta, por agrupamento de conhecimento, ele também não está... Na verdade, mas veja bem, nós estamos falando numa sala de aula em que ele é flexível. Ok. Ele está ali como mediador do conhecimento, que é a lógica que a gente pensa, e que ele tem que ter conhecimento suficiente para poder planejar essas aulas. Então, ele precisa planejar as aulas de forma que um dia, talvez, mesmo sendo multisseriada, ele pode dar uma aula expositiva. Em um outro momento, ele vai fazer trabalhos de grupo. E um trabalho de grupo, por exemplo, um projeto de trabalho, não necessariamente eu vou precisar ter alunos da mesma idade ou dos mesmos tipos de conhecimento. O projeto de trabalho, ele em si só, ele se gesta pela possibilidade de múltiplos agrupamentos fixos na mesma turma. Por isso, obviamente, o professor precisa conhecer como é uma metodologia de projeto de trabalho, como funciona. Então, aí nós podemos ter um problema. Se nós temos professor, que 14% dos professores não têm a licenciatura para dar aula, ele vai ter mais problemas ainda. Uhum. Então, aí é importante que essa formação aconteça, que ele reorganize esses tempos de várias formas e que também não fixe na turma. Aí, obviamente, precisa de gestão. Uma escola que não tem gestão, essa sala multisseriada, ela pode tender ao fracasso, porque precisa, como foi colocado no outro programa de vocês, em que tinha um diretor da escola, né, eu não me lembro o nome dele, mas interessante como ele se organizava para gestar junto com o professor as suas tarefas. Então, o professor ele precisa de apoio interno. E um bom diretor é capaz de fazer fluir o trabalho, dar dinamicidade para o trabalho e ajudar o professor nas possibilidades pedagógicas que ele pode criar para atuar junto com a turma. Não é fácil, não estamos falando aqui em milagre pedagógico, estamos falando, no que você disse, em desafio pedagógico. Eu posso dizer de cadeira que acredito na educação porque, no meu mestrado, eu acompanhei professores que faziam mudanças na escola e que mexiam nessas estruturas. E posso dizer que escrevi que deu certo. No meu doutorado, também foram 450 alunos que eu mexi na estrutura fixa e posso dizer que deu certo. E trabalho em ensino à distância tem problemas, viu, gente? Tem muitos problemas, não é fácil. Mas o desafio está mesmo em romper essas fronteiras. Agora, o professor ele precisa estar dizendo, eu quero fazer isso. E para isso ele tem que vasculhar o que ele tiver na mão. Os livros, a biblioteca. Se não tiver, ele precisa recorrer à Secretaria de Estado, aos prefeitos da cidade. Ele precisa correr, ele precisa ser político, aquilo que o Paulo Freire nos ensinou. Vá e faça a escola de forma política. Busque uma escola melhor.
faça intercâmbio nas escolas da sua região, intercâmbio entre os alunos, sarau de poesias, né? Conheça Minas nas suas diferentes vertentes, com projetos variados. Isso é possível, mas primeiro, a ideia que a professora coloca aqui, o professor ele precisa dizer, eu preciso fazer isso também e conseguir o apoio, né? Márcia, deixa eu ver se eu consigo compartilhar um pouco rapidamente, não é, da forma como nós temos feito trabalho que lá em Natal. Não é uma pequena escola de 120 alunos. Esses 120 alunos estão organizados em 6 grupos, portanto, cada grupo multisseriado, não é? Esses grupos, a gente tem crianças de 6 anos com crianças de 8, 7, 9, no mesmo grupo. A primeira coisa que a gente entendeu que precisava fazer para dar certo esse trabalho foi a compreensão do professor que não é somente ele que tem que planejar. É preciso considerar o planejamento de cada aluno. Então, cada aluno, a partir de uma proposta, de um conjunto de objetivos, os conteúdos nós transformamos em objetivos numa linguagem acessível às crianças, acessível aos pais, e as crianças sabem o objetivo que ela está trabalhando para atingir, o objetivo que ela tem depois daquele que ela está trabalhando, enfim, o tempo ao longo de 5 anos, vamos pensar num ciclo de 5 anos, o ensino fundamental, anos iniciais, eles têm por volta de 79 objetivos ligados à oficina de linguagem. Ou seja, eles têm 5 anos para atingirem aqueles 79 objetivos na oficina de linguagem. Outros tantos na oficina de projetos, outros tantos na oficina de números. Ou seja, o professor abre espaço para planejar a partir do planejamento de cada criança. Obviamente que para isso ele precisa ter material também, porque, ora, se uma criança, são 79 objetivos na oficina de linguagem, e ele tem uma criança trabalhando para atingir o objetivo 10, outra o objetivo 15, outra o 20, outra o 22 e por aí vai, ele tem que ter material para oferecer a essas crianças a partir dessas distintas necessidades. Então, nós trabalhamos com fichários de atividades, são pastas com atividades que foram estruturadas de acordo com a realidade, com os objetivos. Então, tem aqui uma criança que está trabalhando o objetivo 10. A professora vai ao fichário e tem lá na pasta, objetivo 10, as atividades correspondentes. Ela oferece àquela criança. Mas uma outra é interessante, uma pesquisa num livro didático. Por exemplo, ela orienta que aquele objetivo a criança vai encontrar no livro lá de linguagem da 4ª série, do 4º ano ou do 5º ano. É uma outra questão, inclusive uma outra lógica que se altera a do uso do livro. Porque qualquer criança pode utilizar um livro independente de qual seja o ano, desde que ali naquele livro tenha um conteúdo adequado ao objetivo que ela está trabalhando. Então, isso mexe com a família. E essa troca também tem sido importante, tem ajudado os próprios meninos nesse desenvolvimento? Fundamental. A nossa experiência, ela vem de 2007. Se disser alguma coisa para alguns, a escola conseguiu o 3º IDEB mais alto de Natal. Não diz tudo, porque só o IDEB não diz. Claro. Mas é um hoje é uma referência. É uma maneira de... É uma referência. Então, é uma escola que refaz a sua forma de olhar o conhecimento, as possibilidades das crianças interagirem, de fazerem trocas significativas, de pesquisarem, de irem ao entorno da escola. A gente refaz, inclusive, aquela ideia que aula de campo, aula passeio, implica entrar num ônibus e ir para um lugar distante.
a gente refaz esse conceito e as crianças saem, elas circulam pelo bairro, elas trabalham as questões ligadas. É uma escola pública. É uma escola pública municipal, da rede estadual. É a Escola Estadual Egésio Reis. E é uma escola que o grande desafio, primeiro, é o professor, não é, compreender que é uma prática viável, possível, porque o primeiro estranhamento dele é pensar que vai estar numa sala com um grupo, não é, numa oficina com um grupo, e que vai ter crianças de distintos anos de escolaridade, série, e ele perceber que ele pode fazer disso algo positivo no sentido das aprendizagens e das experiências que essas crianças vão trocar. E a gente se deu conta da importância desse trabalho a partir do instante que nos questionávamos como continuarmos com uma criança que chega à escola no 4º ano, por exemplo, sem estar alfabetizada. Por que condená-la a estar numa turma de 4º ano se ela sequer está alfabetizada? Então, partimos, inclusive, de questionamentos como esse. Não foi propriamente por o número ser pequeno de aluno para essa turma e não conseguir formar a turma. Absolutamente. Foi uma escolha pedagógica da equipe por acreditar, inclusive, em valores, um valor caro para a gente, que é a solidariedade. As crianças estão agrupadas, elas estão sempre agrupadas e são orientadas a recorrerem primeiro aos colegas, para só depois, se não esclarecida a dúvida, recorrer ao professor. Então, é por aí que a gente tem enfrentado esse desafio pedagógico de trabalhar com salas multisseriadas. Olha, muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo, eu avisei que o tempo era curto, chegou ao final, mas eu agradeço muito. Gostaria de vê-las em outras oportunidades aqui no Roda de Conversa. Foi um grande prazer, professora Cláudia Santa Rosa, professora Márcia, professora Cláudia Fernandes. Nós agradecemos. O programa Roda de Conversa fica por aqui. Lembrando que nós também veiculamos os programas através do canal Minas Saúde, que vai ao ar todas as segundas-feiras em 2 horários, às 11h30 e às 17h30, com reprises às quartas-feiras, às 11h30 e 18 horas. E quem quiser, deve participar do nosso programa, enviando suas dúvidas, sugestões para o nosso e-mail, magistra.rodadeconversa@educação.mg.gov.br. Ou então, participe também pelo telefone, através do 3379-8289. Lembrando, o nosso DDD é o 31. E também você pode participar através das nossas redes sociais, através do Facebook, facebook.com/educação, sem cedilha e sem o tio, Minas, ou através do Twitter, que é o twitter.com/educacão.mg. E fique atento nas escolas ao assistir o Roda de Conversa. Os servidores da educação poderão ser certificados aí pela Magistra. Quer saber mais como que isso pode funcionar? Ligue no 31 3379 8289 ou envie um e-mail para a própria Magistra. Acompanhe o Roda de Conversa e até o nosso próximo programa. Um abraço.